Eu quero convidá-lo a abrir a Bíblia outra vez, na epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios, no capítulo 4, para nós lermos a partir do verso 25, o texto aqui para a nossa meditação. Efésios 4 e 25 em diante, que diz assim: pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. Amém. E graças a Deus por sua palavra. Nós temos nesta noite aqui, queridos irmãos, mais um texto da epístola que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Esta epístola, ela é riquíssima e é muito gostoso empreender o estudo daqui nesse texto do que Paulo tem para ensinar à igreja do Senhor. Nós já estudamos outros textos, o apóstolo Paulo aqui vimos que já explicou a doutrina de que nós somos agora novas criaturas em Cristo, uma nova sociedade onde Cristo é a cabeça, e ele vem aplicando esta palavra aqui, mostrando que por estarmos em Cristo e numa nova realidade de vida, nós também devemos ter um comportamento diferente daquele que tínhamos antes de encontrar Jesus, de Ele ser o nosso Salvador, o nosso Senhor. Então, nesta noite, vamos pegar esse texto para falar sobre o tema Um Novo Comportamento, que é isso que nós precisamos ter como novas criaturas em Cristo Jesus. Nós já entendemos aqui, desde o início do texto de Efésios, o apóstolo vem dizendo que nós estamos agora em Cristo, fomos adotados em Cristo. Em Cristo nós fomos feitos agradáveis a Deus. E agora, por estarmos em Cristo, nós somos novas pessoas, pessoas diferentes. Pessoas de uma nova realidade, de uma nova relação com Deus. Agora nós pertencemos a essa nova sociedade, a esse novo grupo, a essa nova maneira de viver que tem este grupo, que é o corpo de Cristo ao qual nós pertencemos. E porque nós somos novas criaturas e estamos em Cristo, nós devemos também andar em novidade de vida. Devemos agora ter um modo de vida digno da vocação, do chamado de Deus para a nossa vida. Deus não nos chamou para nós continuarmos agindo da mesma maneira. Ele não nos chamou para nós continuarmos sendo as mesmas pessoas ou agindo da mesma maneira, mas nos chamou para sermos pessoas diferentes. E agora, portanto, nós devemos ter um comportamento diferente dos ímpios, das pessoas que não estão em Cristo. Antes, Paulo diz que nós éramos trevas, agora nós somos luz. Devemos andar como filhos da luz. O cristão, então, deve andar de tal maneira, queridos, que se perceba uma diferença entre ele e o ímpio. Se alguém é cristão, diz que está em Cristo,
uma nova realidade de vida. E ele continua agindo da mesma maneira, no seu trabalho, na sua casa, na sua rua, nos relacionamentos interpessoais, no relacionamento com patrão, empregado, vizinho, sogra, enfim, com qualquer pessoa, na forma como ele interage com as pessoas, na maneira de falar, na maneira de agir. Se em tudo ele continua fazendo exatamente igual como era antes de ser um cristão, então eu já fico em dúvida se realmente ele é um cristão. Porque em Cristo nós estamos em novidade de vida e devemos ter então um novo comportamento. É assim que Paulo vai nos orientar. E obviamente é exatamente pela palavra de Deus que nós temos a orientação para viver neste novo comportamento. Se não é para viver como vivia antes, então como eu devo viver agora? Paulo vai então nos dar aqui a palavra e outros textos nós vamos tomar para nossa orientação, para sabermos como deve ser então agora o comportamento daqueles que são filhos de Deus, que estão vivendo esta nova realidade. Paulo, no texto que nós lemos, ele vai trazer uma série de orientações, aqui 5 ou 6 considerações que ele faz sobre o novo comportamento que deve ter o crente em Jesus. O primeiro versículo do texto que lemos, o verso 25, diz que nós devemos deixar a mentira. O texto diz: pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Mentira, queridos irmãos, é uma coisa tão comum nos dias de hoje que para muita gente não tem nada de errado, desde que não traga um prejuízo muito grande para alguém. Nós nos acostumamos, na realidade, com a mentira. As pessoas mentem tão facilmente que criaram até um dia que é o dia da mentira. Parece que nesse dia pode mentir mais do que nos outros. Mas a grande verdade é que a maioria das pessoas mente todos os dias do ano. Mente para não ficar numa situação embaraçosa, mente para não ter que assumir um erro, mente para se sair melhor, para fazer uma média com alguém. Mas o apóstolo Paulo diz que a mentira não pode mais fazer parte do padrão de vida do cristão. E por que nós não podemos viver na mentira? Em primeiro lugar, nós somos novas criaturas em Cristo. E a mentira, ela não tem nenhuma relação com Cristo, pelo contrário, ela provém do diabo. Jesus, em João capítulo 8, e o verso 4, explicou isso dizendo: vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele é homicida desde o princípio, e nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Se os que seguem a mentira estão se comportando aí como filhos do diabo, os que são filhos de Deus devem andar na verdade. Mentira é algo extremamente prejudicial. O apóstolo diz que nós não devemos mentir, mas falar a verdade, porque nós somos membros uns dos outros. Somos membros de um corpo, que é o corpo de Cristo. Deus, ele certamente não aprova a mentira, ele odeia isso até, né? Zacarias capítulo 8, verso 16, diz o texto: falem somente a verdade uns com os outros e julguem retamente em seus tribunais, não planejem no íntimo o mal contra o seu próximo e não queiram jurar com falsidade, porque eu odeio essas coisas, declara o Senhor. Porque a mentira, queridos irmãos, ela provém do diabo, e a verdade é a verdade de Deus. Se nós somos membros do corpo de Cristo, temos por Pai o nosso Deus, que é santo e maravilhoso, nós não podemos viver mais na mentira. Além do mais, a mentira, ela só vai prejudicar a nós mesmos e ao outro. Paulo diz: nós somos membros uns dos outros.
Não podemos então prejudicar um ao outro com a mentira. Jesus disse que nós devemos amar o próximo. E não há ninguém mais próximo do que o irmão em Cristo que faz parte do mesmo corpo a que nós pertencemos. Mateus 22:39, Jesus disse que o segundo mandamento, semelhante ao primeiro, que é amar a Deus, é amar ao teu próximo como a ti mesmo. Isso é um mandamento. Se nós fazemos parte de um só corpo, queridos, então mentir um para o outro vai trazer prejuízo para este corpo, o corpo de Cristo. No nosso organismo, no corpo humano, há uma comunicação. Se essa comunicação falhar, então o corpo será prejudicado. Quando você, por exemplo, fere um dedo, machuca um dedo, ele manda uma informação para o cérebro, que é para você tomar cuidado com aquele dedo. Né? Algumas doenças fazem com que as pessoas percam a sensibilidade. A hanseníase, por exemplo, que antes era chamada de lepra, faz com que alguém perca a sensibilidade. Ele pode, por exemplo, encostar a mão numa superfície quente que queime, destrua a sua pele, mas ele não está sentindo nada. Por quê? Aquela parte do corpo não está informando a verdade para o cérebro. Aquela parte do corpo, vamos dizer assim, está mentindo para o cérebro acerca daquela informação de que há uma queimadura, de que há um prejuízo ali. E todo o corpo vai pagar por essa informação mentirosa. Paulo está tomando a ideia de que nós pertencemos a um corpo, e se no corpo uma parte deixa de ser verdadeira, deixa de comunicar a verdade para outra parte, isso só traz prejuízo para o corpo. Então ele diz, deixa a mentira e fale a verdade, cada um com o seu próximo. A comunhão, queridos irmãos, em qualquer situação da vida, ela é baseada na confiança. Você pode até estar junto com uma pessoa, trabalhar com ela, viver com ela, morar na mesma casa. Se não tem confiança, se você tem total desconfiança daquela pessoa, não existirá comunhão. Não existirá intimidade. Você não pode mais contar uma coisa para ela, você não pode mais fazer alguma coisa que ela veja, porque você tem receio de que ela vá contar para outra pessoa. Se não há confiança, não pode haver comunhão. Se nós pertencemos a um corpo, o corpo de Cristo, para que haja comunhão na igreja, nós precisamos falar a verdade, porque a confiança é baseada na verdade. Uma pessoa que mente, rapidamente vai perder a confiança das pessoas nela. Não dá para você confiar numa pessoa que não fala a verdade, que sempre está mentindo. Então, se nós queremos ter comunhão no corpo de Cristo, uns com os outros, Paulo diz, nós devemos deixar a mentira e falar sempre a verdade. Mentira aqui inclui qualquer tipo de informação falsa. Pode incluir não somente a mentira no sentido de dizer uma coisa que não é verdadeira, como pode incluir também a falsidade, né? Você transparecer um sentimento que não é verdadeiro. Ah, esse irmão é uma bênção, eu gosto muito desse irmão, é só ele dar as costas, esse condenado, vive e tal. Isso é também mentira. A hipocrisia, né? Alguém quer mostrar que é muita coisa. Infelizmente, a religião, queridos, é um campo vasto para a hipocrisia. Nos dias de Jesus já era assim. Os fariseus oravam muito bonito na praça, mas em casa talvez não orassem coisíssima nenhuma. Davam esmolas não por bondade, mas para aparecer, para ser visto, para que os homens os elogiassem, porque eles queriam era o aplauso dos homens. A hipocrisia, a falsidade, tudo isso está neste pacote de vida mentirosa, de comunicação mentirosa, que Paulo diz que nós devemos evitar e falar a verdade. Quando ele diz falai a verdade, deixai a mentira, o tempo verbal no original aqui é o tempo presente. Significa que ele está dizendo, falem sempre a verdade.
andem falando a verdade, prossigam falando a verdade. Ele não diz assim, fale a verdade alguma vez, mas ele está dizendo, fale a verdade sempre. É melhor, queridos irmãos, ter que pedir perdão ao irmão porque você esqueceu de cumprir aquilo que prometeu a ele. É melhor se desculpar com o irmão porque você disse que ia trazer uma coisa para entregá-lo no culto e esqueceu, e realmente dizer que esqueceu. Ou se desculpar porque você ficou de passar na casa dele ou de ligar para alguém e você não fez. É melhor ter que se desculpar, porque não é problema que você mostre alguma fragilidade, alguma fraqueza, algum erro. É melhor isso do que mentir, dizer, irmão, eu passei lá, mas estava fechado. Irmão, eu liguei, mas ele não estava. Irmão, eu fiz, porque a mentira tem, diz o ditado, pernas curtas. E quando é descoberta, vai ter um prejuízo na confiança e, portanto, na comunhão entre essas pessoas. Por isso Paulo diz, somos membros uns dos outros. Deixe a mentira e fale sempre a verdade. Ainda ele continua dizendo no verso 26, que nós devemos deixar a ira, e principalmente a ira que traz ou que vem junto com o pecado. O texto diz, irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. E no verso 27, não deis lugar ao diabo. Aqui nós podemos falar de dois tipos de ira, que a Bíblia nos mostra que devemos evitar uma, porém ter a outra. Nós podemos falar da ira justa e da ira injusta. Quando é que a ira é justa? Quando é uma indignação contra a injustiça, contra o pecado, contra o erro. Isso nos moldes de Deus. Se você continua lendo no capítulo 5, o apóstolo Paulo vai dizer que nós não devemos compactuar com as obras das trevas, mas devemos condená-las, aprovando o que é agradável ao Senhor. Então, se há pecado, se alguém está cometendo uma injustiça, e você fica indignado com isso, e aí você age, você protesta, você faz alguma coisa contra essa injustiça, essa é uma ira justa. É uma ira boa. Porque nós não podemos também ficar de braços cruzados vendo a injustiça, vendo alguém prejudicar os outros e dizer, não, isso não foi comigo, não tem nada a ver com isso, porque na verdade a injustiça traz prejuízo para todos. Então nós podemos e devemos nos irar contra o pecado. Nós vamos encontrar, por exemplo, no Salmo 37, no verso 8, o salmista dizendo, deixa a ira e abandona o furor, não te indignes para fazer o mal. Para fazer o mal, a ira que traz o pecado, nós não devemos ter. Mas a ira que é contra o pecado, a injustiça, nós podemos e devemos ter, porque até o Senhor Jesus, ele se irou desta maneira. João capítulo 2, verso 15. Jesus chega no templo, e ali era um lugar que as pessoas deveriam levar os animais para o sacrifício. O sacrifício era a adoração que se fazia naquela época. Alguém deveria levar o animal certo para ali ofertar ao Senhor. Porém, alguém talvez, por comodidade, em vez de levar o seu animal, levava dinheiro para comprar um animal na porta do templo, porque era mais cômodo. Ele não precisava trazer o seu animal de casa. E porque às vezes ele vinha de uma outra região e trazia um dinheiro diferente, então ali na porta do templo já tinha o cambista para trocar o dinheiro pelo dinheiro de Israel, e tinha o vendedor de animais para vender o animal que ele ia entrar e oferecer, entregar ao sacerdote para ser sacrificado. Só que isso muitas vezes, queridos, primeiro produzia aquele comércio na porta do templo. Alguém às vezes trocava dinheiro, levando prejuízo para quem trazia o dinheiro para trocar, vendia o animal, mas vendia mais caro, porque o sujeito não trouxe de casa e agora tinha que comprar pelo preço que tivesse ali. Além do mais, isso poderia perfeitamente fazer com que a adoração de alguém fosse uma coisa puramente mecânica.
Em vez de pegar um animal dentre os que ele criava, separar aquela cabra, aquele cordeiro bonito e dizer, esse aqui eu vou levar para ofertar a Deus, alguém ia, chegava lá, me dê aí qualquer um, entregava o sacerdote e resolveu a sua questão. Jesus vai se indignar com essa situação. Então diz o texto de João, capítulo 2, verso 15, tendo feito uma zorrade de cordéis, lançou todos fora do templo, também os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derribou as mesas, e disse aos que vendiam pombos, tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de venda. Virou apenas um comércio ali, o templo de Deus. Jesus então irou-se, justamente, indignou-se com a forma como alguém estava usando o templo de Deus, tão somente para sua prosperidade. Então, irar-se e pecar, nós não podemos. Irar-se contra o erro, o pecado, isso sim nós podemos fazer, porque veja que o texto diz, irai-vos e não pequeis. Ele não diz não se ire. O que está proibido não é a ira, mas a ira que traz o pecado ou a ira que envolve o pecado. Por isso mesmo, a Bíblia também diz que nós devemos avaliar bem a situação, né? Pensar bem, devemos, como alguém diz, contar até 10, ou seja, ser tardios para nos irar, avaliar a situação e não ser aquele tipo cabeça quente, pavio curto, que com tudo explode, porque a nossa ira pode estar envolvida no pecado se nós nos iramos facilmente. Se nós deixamos a ira dominar o nosso coração sem antes avaliar a situação, sem antes ver se realmente aquilo está correto, ou se nós estamos movidos por orgulho, por vingança, ou por ressentimentos. Então diz o texto de Tiago 1, verso 19, portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Se nós ouvíssemos primeiro, procurássemos entender a situação, esclarecer qualquer dificuldade, em vez de já começarmos a falar e deixarmos que aquilo exploda e se torne numa ira pecaminosa, aí nós vamos evitar realmente pecar por causa da ira. A nossa ira precisa estar livre de pecados. Se eu estou me irando por preconceito, por vingança, porque eu não vou com a cara daquela pessoa, porque em outro tempo ela aprontou alguma comigo, por ressentimento, por mágoa, isso facilmente pode fazer com que a minha ira se transforme em pecado, ou vá além do que deveria ir, ou eu haja contra alguma coisa que na realidade não é injusta nem pecaminosa, mas eu estou já julgando precipitadamente. Além de não devermos irar por qualquer coisa, o apóstolo diz que nós não devemos irar prolongadamente. Não devemos deixar que a ira, a mágoa, o ressentimento permaneça no nosso coração. Então ele diz, irai-vos e não pequeis, e diz ainda, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Ou seja, ele está dizendo, resolva ainda naquele dia aquela situação, não deixe isso para o dia seguinte. A nossa ira, então, não deve se prolongar. Por quê? Porque ele diz, não deis lugar ao diabo. Se você esquentou a cabeça e você não resolveu aquela situação, você não procurou logo entrar em acordo com aquela pessoa, ou avaliar bem a situação, ou perdoar aquilo e tirar qualquer ressentimento do coração, o inimigo vai encontrar uma brecha para fomentar, estimular cada vez mais aquela mágoa, aquela ira, o ressentimento, e daqui a pouco, queridos, por uma coisa simples, irmãos deixam de se falar, pessoas amigas destroem a amizade, crentes estão de mal um com o outro, às vezes por não esclarecer uma situação. Alguém disse a você que o irmão fulano disse ou fez alguma coisa contra você, vá lá conversar com ele. Procure se entender. E o quanto antes. Ele fez alguma coisa, você não gostou,
ofereça o perdão o quanto antes, para que não dê lugar ao inimigo para estabelecer vantagens sobre a sua vida, um ponto de apoio. Os irmãos certamente sabem, conhecem de uma das ferramentas mais antigas, porém mais eficazes que o homem inventou, que se chama a cunha. Né? Você pega uma peça de madeira ou de metal, no formato triangular, e se tiver uma pequena rachadura numa parede, numa madeira grossa que seja, mas se você põe aquela cunha e começa a bater, ela vai alargando aquela brecha até promover uma grande ruptura. Se nós deixarmos brecha para o diabo, ele pode colocar aí uma cunha, ou seja, encontrar um apoio na ira que nós estamos guardando no coração para causar uma grande ruptura, uma grande separação no corpo de Cristo. Qual é o remédio para nós evitarmos isto aqui? O remédio, Paulo diz, que é nós termos no coração bondade, compaixão e oferecer o perdão. É verdade que às vezes nós vamos nos irritar com alguém. É verdade que às vezes, em alguma situação, nós não compreendemos direito o que está acontecendo, julgamos precipitadamente e queremos então esquentar a cabeça com alguém. Mas se no nosso coração tiver bondade, eu já não vou ter um preconceito dizendo, não, esse irmão quer me prejudicar. Eu vou pensar, não, esse irmão certamente deve estar equivocado com alguma coisa. A gente tem que esclarecer isso, esse irmão não é uma má pessoa. Partindo já desse princípio, irmãos, menos espaço nós vamos ter para uma ira pecaminosa, para mágoa, para ressentimento. Se tivermos compaixão, não, irmão, ele fez isso, mas porque ele estava de cabeça quente, mas vou perdoar o irmão. Colocarmos o perdão em primeiro lugar, nós vamos evitar que o inimigo tenha espaço na nossa vida para causar qualquer ruptura no corpo de Cristo, para quebrar a comunhão entre os irmãos, ou na nossa família, na nossa casa, no nosso trabalho. Não vamos dar brechas ao inimigo sobre a nossa mágoa, ira ou ressentimento. Precisamos resolver isso logo. E trazendo essa forma de viver, onde o perdão, a bondade, a compaixão, a misericórdia estão presentes, nós não vamos deixar brechas para o inimigo agir sobre a nossa ira. Paulo ainda no verso 28, ele diz que aquele que furtava não deve furtar mais. Talvez estivesse na igreja ali em Éfeso, pessoas que antes tinham um comportamento assim, de roubar alguma coisa. Furtar é tomar aquilo que não me pertence. Só que alguém pode dizer assim, misericórdia, eu nunca roubei nada na minha vida. Mas infelizmente, queridos, na nossa sociedade, as pessoas se acostumam facilmente com outros tipos de inapropriação indevida, com outros tipos de furtos. Alguém, por exemplo, às vezes numa situação simples, vai no supermercado e pega ali uma uva, um morango, alguma coisa para provar. Se está para provar, se está ali como uma oferta para degustação, ok. Mas se não está, e você simplesmente pega e vai comendo e não pagou por aquela fruta, isso está errado. Além do mais, outras coisas nós nos acostumamos, né, na cultura brasileira. Por exemplo, a sonegação. Alguém compra e não paga o imposto. É tão comum a famosa venda sem nota ou meia nota. Às vezes eu trabalhei durante 15 anos no ramo de representação comercial. Às vezes chegava num restaurante, tinha outros representantes ali, alguém almoçava, pagava um determinado valor, quando ele ia pedir a nota, que era para comprovar lá no seu relatório de despesas, a moça do caixa já estava tão acostumada com esse tipo de situação que perguntava, o senhor quer a nota de quanto?
Porque às vezes ele almoçava e pagava R$ 10 e pedia uma nota de 20, que era para receber mais. Às vezes até ia almoçar num lugar mais barato, que era para poder sobrar um dinheiro daquilo que a empresa disponibilizava para o seu almoço. E isso também é um tipo de furto. Você está sonegando, deixando de fazer o que é correto. A desonestidade, o ganho indevido, dar menos do que deve a alguma pessoa. Isso, queridos, também é furtar. Só que na sociedade brasileira, muita gente se acostuma, aliás, no mundo de uma forma em geral, se acostuma com essas coisas. Parece que é comum. E tem crente até que agradece por bênção que não é bênção coisa nenhuma. Ah, irmão, fui comprei 3 peças no mercadinho, pois, olha, na hora, Jesus cegou o homem do caixa que ele só passou 2. Isso não foi Jesus que cegou, com certeza, irmão. Deve ter sido o diabo ou alguém enviado dele. Irmão, eu nem tinha direito à aposentadoria, mas um amigo meu foi lá e fez não sei o que e tal. E olha, eu estou aposentada, graças a Deus, vou dar aqui um culto de ação de graça para uma aposentadoria que eu nem tenho direito. Irmão, isso não é bênção. Isso é furtar, é sonegar, é receber indevidamente, é fazer coisa errada. E Paulo diz, aquele que furtava, não furte mais. Se alguém trabalha num lugar, não pode tirar coisas da empresa e levar para casa. Se alguém presta serviço a um funcionário público e recebe sem precisar trabalhar, isso está errado, irmãos. Isso é sonegação, apropriação indevida, isso é furto. E o apóstolo Paulo diz, não faça mais isso. Nós devemos trabalhar honestamente. Ele diz, antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom. Ou seja, fazendo o correto. Trabalhar, queridos, é algo que Deus instituiu para o homem desde que o colocou no jardim do Éden. Alguém que não gostava de trabalhar, inventou a história de que o trabalho era parte da punição de Deus para o homem pecador. De forma nenhuma. O homem foi colocado no jardim e foi lhe dado a ordem de trabalhar antes que ele pecasse. Porque o trabalho, na realidade, é uma bênção para o homem. É uma maneira de ele produzir, de ele se mostrar útil. Paulo então diz, trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, trabalhe honestamente. Em outras epístolas, o apóstolo Paulo vai orientar no mesmo sentido. Por exemplo, 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 11, e procureis viver quietos, e tratar dos vossos próprios negócios, e trabalhar com vossas próprias mãos, como já vos temos mandado, para que andeis honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Nós, infelizmente, vivemos no país da mega sena, da raspadinha, do bolão, do sorteio. Alguém quer ganhar sem precisar trabalhar, sem precisar fazer muito esforço. Mas o trabalho é algo que dignifica o homem e que foi dado por Deus para que nós pudéssemos, por meio dele, com um trabalho honesto, sustentar a nossa família. E Paulo diz até para repartir com o que tiver necessidade. Em vez de sermos nós os necessitados, nós devemos trabalhar para ajudar aqueles que não podem trabalhar. Infelizmente, no nosso país, as bolsas se tornaram o meio de vida de muita gente. Bolsa Família, Bolsa Gás, Bolsa isso, Bolsa aquilo, e o sujeito quer ficar em casa só recebendo uma bolsa. E parece que entra naquele programa e não sai mais nunca. Quando na realidade aquilo deveria ser uma forma de socorrer aquele que está numa situação difícil. Mas se agora ele pode trabalhar, ele deveria automaticamente pedir baixa do programa e, pelo contrário, passar até a ajudar o seu irmão, a sua sogra, a sua tia, alguém que ele pode socorrer para não precisar deste tipo de benefício social. No entanto, a maioria das pessoas, se puder, vai receber mais ainda, embora nem precise e possa trabalhar. O apóstolo Paulo diz, isso não deve ser feito. Isso também é furtar. Isso também é pegar o que não é devido. Ele diz, então trabalhe.
com as próprias mãos. Faça o que é correto. E assim você vai poder sustentar a sua família e até ajudar aqueles que estão necessitados. Então, o remédio para evitar esse tipo de desejo de receber o que não é devido é trabalhar, fazer o que é bom, porque, irmãos, a generosidade é um antídoto, é um remédio contra a avareza. A Bíblia diz que a avareza é a idolatria, o amor ao dinheiro, que nós devemos fugir disso. E o remédio melhor para a avareza é a generosidade. Quando você ajuda alguém, quando você dá a alguém. Até porque Jesus disse, o apóstolo Paulo registrou lá em Atos capítulo 20, verso 35, que melhor é dar do que receber. Quando nós ajudamos alguém necessitado, nós estamos usando de generosidade. Isso é um remédio para o nosso coração e para mostrar para o inimigo que nós não estamos presos ao dinheiro, nem somos adoradores do dinheiro, não somos avarentos, idólatras, mas o Senhor é quem nos dá e através do nosso trabalho nós podemos abençoar também outros. Paulo está dizendo, trabalhe em vez de ficar furtando ou recebendo o que não é devido, e ele é um exemplo nisso que ele manda. Porque quando alguém prega aquilo que vive, irmãos, isso tem autoridade na sua vida. E assim era com o apóstolo Paulo. Ele foi um exemplo, tanto em trabalhar, como em acudir ao necessitado. Lá em 1 Tessalonicenses 2:9, ele diz, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Paulo podia muito bem dizer, não, o obreiro é digno do seu salário, a igreja tem que me sustentar. Mas já que a igreja talvez nem tivesse condição para isso, ou os irmãos em Tessalônica não tivessem uma boa visão desse tipo de sustento, Paulo trabalhava, fazia tendas, né? E assim se sustentava para que não fosse pesado aquela igreja. Da mesma forma lá em Gálatas 2 e verso 10, ele diz que esteve em Jerusalém, conversou com os apóstolos, e ele diz que eles recomendaram que nos lembrássemos dos pobres, e ele diz, o que também procurei fazer com diligência. Ele se lembrou dos pobres, ganhava talvez pouco trabalhando de dia e à noite pregando o Evangelho, ou no sábado pregando o Evangelho na sinagoga, mas do que ganhava, repartia também com os pobres. Ele então tem a autoridade para dizer, trabalhe e reparta com o necessitado, porque ele fazia isso, ele pregava aquilo que ele vivia, por isso tinha autoridade para falar. Ainda o apóstolo Paulo vai dizer, no verso 29 em diante, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, suja, torta, nenhuma palavra que prejudique, mas apenas aquela que for boa para promover edificação e que dê graça aos que a ouvem. A nossa boca, queridos irmãos, Tiago diz que deve ser uma fonte de água doce, de água boa. Ela deve trazer graça àquele que está ouvindo. Ou seja, que alguém receba as palavras da nossa boca e seja edificado com isso. Alguém que receba a palavra da nossa boca e seja encorajado, seja estimulado ao bem, se sinta bem em ouvir aquilo que sai da nossa boca. Colossenses 4:6, o apóstolo Paulo diz, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Porque coisa boa é quando alguém vem falar com uma pessoa e sabe que ali vai ouvir uma palavra boa. Ainda que ele vá chamar a atenção, corrigir algum erro, mas é com doçura. É uma palavra temperada. Né? As irmãs e os irmãos também que cozinham sabem muito bem a diferença que o sal traz em um alimento. Se você não colocar nada, vai ficar aquela comida que a gente diz, comida de hospital, né? Sem gosto, sem vida, não tem ali um brilho naquela comida. Em compensação, se você carregar demais, não tem quem consiga comer, porque fica salgado, extremamente desagradável.
O ideal é o equilíbrio. Uma palavra temperada, uma palavra boa, uma palavra que dê graça. Como é bom você saber que um crente ali tem uma palavra boa. As pessoas vão querer conversar com ele. As pessoas vão querer pedir um conselho a ele. As pessoas vão querer ouvi-lo. Por quê? Porque ele sabe que tem uma palavra equilibrada. Sabe que é alguém que sabe como falar, que sabe ensinar, instruir, aconselhar ou simplesmente estimular aquela pessoa. Os crentes, às vezes, queridos irmãos, passam a ser juízes em vez de serem pessoas que estão abençoando, dando graça. Os amigos de Jó, quando foram consolá-lo, na verdade só tinham palavras de condenação, dizendo que ele tinha pecado, com certeza, e ele os chamou de consoladores molestos. Em vez de consolar, eles estavam molestando ele, trazendo prejuízo a ele. Paulo diz: não saia da sua boca nenhuma palavra ruim, nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que vá trazer prejuízo, mas sim uma palavra que traga graça e que promova a edificação daqueles que estão lhe ouvindo. As nossas palavras, queridos, elas revelam o que há no nosso coração. Jesus disse que o que está no nosso coração transborda pela boca. Veja o texto de Mateus capítulo 12, verso 33 em diante. Ou fazei a árvore boa e o seu fruto bom, ou fazei a árvore má e o seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas sendo maus? Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. O homem bom tira boas coisas do seu bom tesouro, e o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo, porque por tuas palavras serás justificado, e por tuas palavras serás condenado. Tudo que nós falamos, queridos, está registrado diante de Deus. E Jesus disse: olha, se o seu coração está cheio de coisas más, se o depósito do seu coração está cheio de coisas más, você só vai tirar daí coisas más. Quando alguém fala, você descobre o que está no coração desta pessoa. Se o sujeito está irado, revoltado com o governo, revoltado com alguma coisa, você encontra com ele na rua, ele só fala disso. Se ele está empolgado porque o Brasil ganhou ou perdeu, porque o time que ele torcia ganhou ou perdeu no jogo de futebol, de vôlei, de qualquer coisa, e se você encontra com ele logo depois do jogo, ele está tão cheio daquilo que ele só fala daquilo, só consegue falar daquilo, porque aquilo está enchendo o seu coração. Então, se o crente fala das coisas de Deus, é porque o seu coração está cheio das coisas de Deus. Se você encontra um crente e ele está cantando, e ele vai lhe deixar um versículo para a sua meditação, ou ele vai contar a bênção que recebeu no outro dia, ou ele vai dizer como foi maravilhosa a palavra que ele escutou outro dia no culto, ou ele vai lhe falar do hino que ele estava ouvindo naquela manhã, ou de uma mensagem que ele escutou na internet, ou de alguma coisa que ele leu, um livro, a Bíblia, ele vai falar daquilo, e é uma maravilha encontrar um crente desse assim, logo pela manhã, porque você já recebe uma palavra de estímulo para o dia todo. Mas tem gente, irmãos, que se você encontrar com ele, seu dia fica azedo o resto dele, porque só tem uma palavra de desânimo, de condenação, de desestímulo. Ah, porque a igreja está assim, porque os irmãos estão assim, porque o pastor é assim, porque isso é assim, porque o prefeito está assim, ou porque isso está assim. Tudo para ele parece que está ruim ou azedo. É porque o coração dele está cheio destas coisas, porque o apóstolo Paulo diz que nós devemos trazer uma palavra boa, de graça, mas só pode trazer uma palavra de edificação e de graça se o seu coração estiver cheio disso. Jesus disse que da abundância, do que está cheio o coração é que fala a boca. Nós precisamos então encher o coração de coisas boas, alimentá-lo com a palavra de Deus, com hinos de louvor ao Senhor, para que nós possamos então ter uma palavra de estímulo, de graça, de edificação. Quando nós não falamos coisas boas,
quando nós não somos agentes de edificação, então nós podemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Quando usamos a nossa boca e não mostramos o fruto do Espírito, não usamos a fala para edificar, mas para destruir, para entristecer, para magoar, para trazer uma palavra ruim para alguém. O Espírito Santo que está em nós, ele fica entristecido com isso. E lá em 1 Coríntios 3, verso 16, o apóstolo Paulo diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus, e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ele vai dizer nesse capítulo que você não pertence mais a você mesmo, porque você foi comprado. Se Jesus pagou por você, então você não pertence mais a você mesmo, você pertence a Ele, porque Ele comprou. Então agora você, o seu corpo é templo do Espírito Santo. Ou seja, não é para você fazer o que você quiser com Ele, porque na realidade Ele pertence a Deus. Se pertence ao Senhor, se o Espírito Santo habita dentro de nós, então nosso coração precisa estar cheio dele, para que ao abrir a boca, nós falemos uma palavra boa, de edificação. Antes de falar qualquer coisa, irmãos, pare para pensar. Isso vai edificar? Isso vai trazer graça? Ou é só fofoca, ou é só intriga, ou é só um desabafo que vai, na realidade, prejudicar alguém? Se não edifica, se não mostra graça de Deus, não pronuncie essa palavra. Guarde para você, apresente ao Senhor, diga ao Senhor que tire aquilo do seu coração. A fala do cristão, além da pureza, da santidade e da verdade que o apóstolo Paulo disse que deve haver, ela deve ter também um tipo de bênção, de graça, que era o que tinha nas palavras de Jesus. Olha lá em Lucas capítulo 4, verso 22, Lucas dá testemunho dizendo que quando Jesus falava, olha o que as pessoas diziam: e todos lhe davam testemunho, e se maravilhavam das palavras de graça que saíram da sua boca e diziam: não é este o filho de José? Elas ficavam admiradas quando Jesus falava, porque diziam assim: mas esse rapaz era um rapaz tão simples aqui, é um rapaz daqui da aldeia, filho do carpinteiro ali, como é que ele fala essas palavras tão extraordinárias? Porque quando Jesus falava, as pessoas ficavam maravilhadas com a graça, com a sabedoria, com a palavra de edificação que saía da sua boca. Assim também deve ser o crente em Jesus. Será que as pessoas gostam de ouvir o que você tem a dizer? Ou você já parou para pensar que talvez alguém esteja evitando conversar muito com você, porque você só tem trazido palavras de desestímulo, de desânimo? Verifique o que está saindo do seu coração. Meça as palavras que saem da sua boca, porque elas revelam o que está no seu coração. E se o seu coração não está cheio de coisas boas, conserte isso. Traga a palavra de Deus ao seu coração. Tire a mágoa. Não dê lugar ao diabo. Não alimente coisas ruins. Nós vamos ver que o apóstolo Paulo vai dizer uma série de coisas que não devem fazer parte do linguajar do cristão. Veja no verso 31 em diante, ele diz: toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia seja tirada de entre vós. Amargura, um ressentimento silenciosamente alimentado, ao espírito daquele que se nega a aceitar a reconciliação. Amargura fala de alguém que fica alimentando um sentimento negativo, um sentimento ruim, que não põe aquilo para fora, não vai lá e resolve logo, não vai lá e conversa e resolve aquilo, mas fica no coração alimentando uma negatividade contra alguém. A ira, a explosão de fúria, dizer alguma coisa, desabafar, trazendo uma palavra condenatória contra alguém, às vezes rebaixando a outra pessoa, diminuindo a outra pessoa. A cólera, a fúria que ferve, a cólera é a ira no momento mais explosivo, no seu ápice.
Nesse momento, queridos, é muito perigoso, porque alguém pode perder o controle, pode dizer uma palavra que depois ele se arrependa, pode ferir, pode até partir para uma agressão física ou verbal. Por isso que nós precisamos ter muito cuidado com o que está saindo do coração, porque se no coração tem uma coisa negativa, se isso ferver no momento de ira, pode trazer um prejuízo muito grande. Ele diz que a gritaria, né, a briga pública, a fala que chama a atenção de todo mundo, deve sair do nosso coração. A blasfêmia, ou seja, a zombaria caluniosa. Tem gente que só sabe falar mal dos outros, que ouve alguém dizer que fulano disse não sei o que sobre não sei quem e já vai passando adiante. Aquilo às vezes é uma calúnia, não há nenhuma verdade. Você viu a pessoa dizer? Você leu o texto que alguém disse realmente aquilo? Ou você só está repassando o que alguém disse, que o outro ouviu, que fulano... Isso é muito perigoso, queridos, e deve ficar fora do linguajar do crente, esse tipo de blasfêmia, de calúnia. Se não é algo bom sobre o seu irmão, não repasse adiante. Se não edifica, se não dá graça, não repasse adiante. Paulo diz que isso deve ser tirado do nosso coração. E no final do versículo 31 ele diz, toda malícia. Malícia é alguém que planeja o mal contra outros. É alguém que tem uma alegria em prejudicar. Sabe que as pessoas, muitas vezes, elas querem crescer diminuindo os outros. É mais fácil rebaixar o outro do que você mesmo crescer. Então, se ela souber de alguma coisinha, em vez de orar pela pessoa, ela vai tratar de espalhar para dizer, tá vendo? Ela só quer ser santinha, ele só quer ser melhor do que os outros, mas olha, ele também faz isso, ela também tem isso, ele faz isso aqui. Isso, irmãos, é malícia. É ter alegria em prejudicar, em falar mal, em tramar contra o outro. Esse tipo de sentimento, Paulo diz que deve ser tirado de entre nós. Os cristãos devem amar uns aos outros, devem trazer graça no que falam, orar uns pelos outros, suportar uns aos outros. Essa deve ser a maneira do cristão agir. Se você parar um pouquinho para pensar, a mentira, a ira, o apropriar-se de coisas que ele não merece, o falar todo tipo de coisa ruim, isso é bem a cara do ímpio. Se você fosse descrever um ímpio, tudo isso aqui estaria no dia a dia dele. Pessoa que mente, que engana, que fala mal, que prejudica, pessoas que não tem problema nenhum em receber aquilo que não lhe é devido, que qualquer coisa esquenta a cabeça e prejudica o outro para ver se ele cresce. E esse é o modo de vida do ímpio, queridos. Por isso o apóstolo Paulo diz, nós agora precisamos viver de uma maneira diferente. Nos despojar do velho homem e nos vestir do novo homem que é criado por Deus em justiça e santidade. Esse deve ser o modo de viver, porque agora nós temos uma nova natureza em Cristo. Quando você abraçou Cristo, quando você recebeu como seu Salvador, você agora foi unido a Cristo. Você e Cristo agora são uma só peça. Porque você só é aceito por Deus estando em Cristo. O homem natural, ele vai viver dessa forma que o ímpio aqui vive. O homem natural não tem a capacidade de perdoar livremente, rapidamente. O homem natural, ele prefere a malícia, a mentira, o engano, a ira. Mas quando nós estamos em Cristo, queridos, agora nós podemos sim ter uma nova vida. O homem natural não perdoa, nem mantém o espírito manso em meio às experiências agravantes da vida.
Mas como nós estamos em Cristo, Ele agora nos traz uma nova vida, uma nova natureza, e agora nós podemos viver desta maneira. Verso 24, Paulo diz que nós devemos nos revestir do novo homem. Porque pela graça de Deus nós podemos viver em novidade de vida. Se você diz, não pastor, mas isso aí é difícil, perdoar e viver assim, só falar coisa boa, não sei o quê. É difícil para o homem natural. Na realidade não é difícil, é impossível. Mas se nós temos a graça de Deus, se o Espírito Santo está no nosso coração, se Ele mora alegremente no nosso coração e tem o pleno controle dele, queridos, então agora nós podemos sim viver desta maneira. Nós estamos selados pelo Espírito Santo, né? Ele é em nós a certeza que temos, a garantia que temos da vida eterna, da redenção. Se Ele habita em nós alegremente, se nós não estamos entristecendo, mas procurando fazer aquilo que o agrada, Ele vai conduzir-nos a essa nova maneira de viver. Se está difícil, se ainda há muitas dessas coisas que nós não estamos conseguindo colocar em prática, então nós precisamos buscar o Espírito Santo, buscar ao Senhor e pedir que Ele limpe, que Ele mude, que Ele nos faça realmente viver em novidade de vida. Se nós somos o corpo de Cristo, precisamos viver de maneira realmente a espelhar Cristo para esta sociedade. O amor, o perdão tem que prevalecer na família da fé, na comunidade cristã. Porque se nós aqui, queridos irmãos, se qualquer igreja vive da mesma maneira como vivem os ímpios, um tentando puxar o tapete do outro, um falando mal do outro, um prejudicando o outro, um desconfiando do outro, um trazendo qualquer tipo de problema para o outro, então os homens que não estão em Cristo, que estão longe do Senhor, eles não vão ter nenhuma vontade de vir para essa igreja. Mas uma igreja que vive perdoando, uma igreja que vive com os crentes dando palavras de graça e de edificação um para com os outros. Os crentes que vivem em bondade, em perdão, os homens que estão longe de Deus, eles vão ver a igreja vivendo assim e vão ver as possibilidades da graça na vida daquele que entrega esse seu viver para Jesus governar, para Jesus dominar. Nós precisamos ser de uma tal maneira que o mundo deseje ser como nós, deseje viver como nós vivemos, em perdão, em graça, em amor, em misericórdia, uns para com os outros. Nós temos agora um comportamento diferente. Devemos viver dessa forma diferente. Como devemos viver? Paulo diz no verso 32, seja uns para com os outros benignos, bondosos, ou seja, querer o melhor para os outros, como Deus faz. Lucas 6,35, Jesus disse, amai, pois, a vossos inimigos, fazei o bem, emprestai sem nada esperardes, e será grande o vosso galardão, e sereis filhos do Altíssimo, porque Ele é benigno, até para com os ingratos e maus. Deus não abençoa só os bons, Ele faz chover para todos. Já imaginou se Deus só fizesse chover no terreno daquele que está em comunhão com Ele e o vizinho ficasse sem chuva? Não, Deus dá chuva a todos. Deus abençoa a todos, até os ingratos e maus. Por quê? Porque Ele é bom. Não é porque o homem é mau que Deus vai ser mau. Deus sempre é bom. É lógico que Deus vai também, sendo justo, vai trazer a punição para aquele que persevera na maldade. Mas Deus não deixará de ser bom para com a humanidade se ela for má, porque Ele, por natureza, é um Deus amoroso. E nós devemos, assim, amar uns aos outros e fazer o bem. Ah, mas aquele irmão não gosta muito de mim. Ah, mas aquela pessoa nunca deseja o bem. Mas nós somos instruídos a sermos diferentes, a amar até os inimigos. Devemos ser misericordiosos, ter compaixão,
como Cristo também faz e fez conosco, queridos. Mateus 15:32. Jesus, chamando os seus discípulos, disse: tenham compaixão da multidão, porque já está comigo há 3 dias e não tem que comer, e não quero despedi-la em jejum para que não desfaleça no caminho. Quantas vezes na palavra de Deus nós vamos encontrar dizendo assim: Jesus movido de íntima compaixão. Ele tem amor, tem compaixão. Ah, o irmão fez isso, não, mas eu vou ter misericórdia dele. Eu vou ter misericórdia, eu vou orar por ele. Porque ele deve ter os seus problemas e por isso ele fez isso comigo. Se nós não tivermos misericórdia, a Bíblia diz que nós também não experimentaremos misericórdia. Paulo diz então: sejam benignos, bondosos, misericordiosos e perdoando-nos, como também Deus nos perdoou em Cristo. Um crente, queridos, não tem desculpa nenhuma para não perdoar. Por quê? Porque ele só é crente porque foi perdoado. Ele só permanece em Cristo porque ele foi perdoado. Perdoar como Deus nos perdoou em Cristo. Aliás, a Bíblia diz, foi Jesus que ensinou, que quem não perdoa não será perdoado. E como é que alguém que não recebe perdão pode entrar no céu? Será que tem alguém aqui que não precisa de perdão? Que não merece, eu sei, mas que não precisa de perdão? Será que tem alguém? Eu acredito verdadeiramente que não. Todos nós precisamos de perdão. Se nós precisamos de perdão, como é que nós podemos não perdoar? Se Jesus diz que nós não receberemos perdão se não perdoarmos. Paulo também diz, Colossenses 3:13, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se algum tiver queixa contra outro, assim como Cristo vos perdoou, assim fazei vós também. Se você foi perdoado, você precisa perdoar para que ele, o Pai, também perdoe a você. Mateus 6:14, porque se perdoares aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Aquele que não perdoa não pode receber perdão. Então não é uma opção, mas é a única opção que nós verdadeiramente temos, é ser benignos, misericordiosos e perdoar uns aos outros. Paulo continua, porque aqui terminou o capítulo 4, começa o capítulo 5, e às vezes alguém vai e para por aqui e acha que já encerrou a conversa. Mas vamos lembrar que a Bíblia não foi escrita em divisão de capítulos e versículos, é uma carta. Então, na realidade, no capítulo 5, versos 1 e 2, continua o mesmo pensamento de Paulo. Assim como Deus lhe perdoou em Cristo, você deve perdoar. E ele continua dizendo, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados. Se Deus lhe perdoou, você precisa imitar o seu Pai e também perdoar. E no verso 2 ele diz, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós. Se Deus nos perdoou, se Cristo andou em amor, nós também devemos andar em amor para sermos filhos do Pai Celestial. Para que o mundo possa ver e ver em nós uma bênção, né? Uma pessoa que abençoa, exatamente porque ele é um filho de Deus, é um crente em Jesus. Então, queridos irmãos, nós vemos o apóstolo Paulo dizer aqui claramente que o cristão é agora uma nova pessoa em Cristo. Por ele ser uma nova pessoa, ele também precisa ter um novo comportamento. Diante de Deus, diante dos homens, o cristão precisa ser alguém diferente. Se o mundo olha para mim, olha para você, e não vê nenhuma diferença no comportamento do ímpio, nós precisamos repensar essa nossa forma de viver como cristãos. Se o ímpio não consegue fazer diferença entre mim e o homem que vive sem Deus, alguma coisa está errada. Ele precisa dizer, fulano
tudo bem, pode contar com ele para essa coisa errada aí, mas o irmão nem chame porque ele não vem. Ele precisa dizer, não, se for fulano, ele vai gostar dessa piada suja aí, mas se o irmão tiver, nem conta que ele nem ri. Porque isso, irmãos, precisa ser estabelecido como uma diferença. Para que o mundo saiba que há uma novidade de vida em Cristo e que vale a pena viver assim. O amor e o perdão são poderosos testemunhos da mudança efetuada em nossa vida. Antes você podia ser aquela pessoa de dizer, comigo agora é assim, e eu não dou mole para ninguém, e eu sou desse jeito, eu nasci assim, eu vou morrer assim, eu sou sempre assim, Gabriela, mas se você agora é uma nova criatura, não pode ser mais assim. Não pode ser mais uma pessoa que não perdoa, porque o amor e o perdão são grandes evidências de que nós estamos em Cristo. Jesus disse que quando nós amássemos uns aos outros, então o mundo veria que Ele está em nós. Que nós somos novas criaturas. Paulo diz que devemos viver então em benignidade, misericórdia, em perdão, porque assim nós estaremos imitando o nosso Pai que está nos céus. E Deus, queridos, Ele será honrado, será glorificado na vida dos cristãos, que dão motivos às pessoas a darem testemunho dele, dizendo, só pode ser um filho de Deus. Mas por que é que esse irmão é assim, tão calmo? Só pode ser um filho de Deus. Por que é que esse irmão não revida quando você diz uma coisa com ele? Só pode ser filho de Deus. Porque isso, queridos, honra o nosso Pai. Aqui na terra é assim, né? Se um homem de bem, um homem de respeito, cria seus filhos e os ensina a serem também pessoas de bem e de respeito, quando você age dessa maneira, alguém vai dizer assim, logo vi que é filho de fulano. Porque fulano, ó, se ele disser, meu amigo, pode fazer que é certo. Né? Aquele camarada que diz, se ele disser que o burro morreu, pode tocar fogo na cangalha, porque é certo, não mente. E quando alguém se comporta igual, alguém diz, só podia ser filho de fulano. Ou pelo contrário, quando alguém é filho de uma pessoa que só vive no engano, na mentira, que só vive tentando enganar os outros, e ele age da mesma maneira, alguém vai dizer, é filho de fulano, meu amigo, é da mesma espécie, é da mesma raça. Quando um filho age de acordo com o pai, mas quando isso é uma coisa boa, um bom testemunho, o pai é honrado, o pai é glorificado. Alguém vai dizer, é filho de fulano, só podia ser, para ser uma pessoa honesta, para ser uma pessoa verdadeira, para ser uma pessoa assim. Da mesma maneira, quando você age, mesmo com prejuízo, mesmo que alguém chame você de tolo, que chame você de uma pessoa besta, idiota, o que seja, mas quando você age e alguém diz assim, mas ele faz assim porque ele é crente, porque ele é filho de Deus, Deus é honrado, Deus é glorificado nisso, Deus está sendo exaltado na sua vida, quando alguém diz, ele age assim porque ele é um filho de Deus. Que nós possamos viver desta maneira. Que possamos agora olhar para esse texto e outros mais em que o apóstolo Paulo nos ensina a viver numa novidade de vida. Se você é crente, você é nova criatura. Se você está em Cristo, você agora deve andar como Cristo andou e viver de maneira a glorificar o Pai que está nos céus. E assim nós daremos bom testemunho do novo viver em Cristo. E as pessoas vão querer também entrar nessa novidade de vida para viver esta vida maravilhosa que nós temos com Deus. Esse deve ser o novo comportamento do cristão. E assim, queridos, que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém. Pode fechar aí, irmã Dione.